Trabalho em uma empresa de segurança privada, mas não como vigilante, já que me formei em engenharia de sistemas. Sou responsável por tudo relacionado às instalações das câmeras de segurança. Preciso ir a diferentes lugares para os quais contratam nossos serviços. Como a empresa é grande e sua rede se expande por vários estados, viajo de um lugar para o outro, dando manutenção e supervisionando para que tudo funcione bem. Há anos deixei de me dedicar ao trabalho mais pesado, que é a instalação desses serviços. Essa tarefa agora está a cargo de outras pessoas sob minha direção. Neste trabalho, nunca faltam acidentes ou situações inconvenientes. Por exemplo, o equipamento que se instala apresenta complicações, mas geralmente podem ser resolvidas pelos próprios trabalhadores ou por uma consultoria que posso fazer com eles por meio de uma chamada. Após um longo período sem descansar, decidi tirar alguns dias de férias, ausentando-me por uma semana inteira. Avisei que, nesse tempo, não estaria disponível para ninguém. Confiava que as pessoas encarregadas sabiam o suficiente para manter tudo em ordem, pelo menos por esses dias. Ao retornar, encontrei várias mensagens e chamadas insistentes solicitando minha ajuda para resolver uma situação muito atípica. Acabei entrando em contato com o técnico responsável por este serviço. Ele me contou que, algumas semanas antes, o dono da empresa para a qual trabalhávamos solicitou a instalação de câmeras em sua casa. Não nos deu muitos detalhes sobre os motivos, já que cada vez é mais comum que, por motivos de segurança, se instalem câmeras no interior de residências particulares. Quando falei com ele, parecia que o problema era sério, já que ele soava nervoso e confuso. Ele me contou que, desde a instalação, aconteceram coisas que lhe pareceram estranhas. Diferente de outros serviços, ele só precisava das câmeras para um quarto da casa, já que aparentemente o restante já tinha câmeras instaladas, mas ele não tentou descobrir o motivo disso. O quarto estava vazio e parecia recém-pintado, mas por trás da camada de tinta branca recém-aplicada, via-se marcas de unhas nas paredes, especialmente na parte inferior do muro. Durante a instalação das câmeras e a conexão dos cabos, ele sentiu a presença de alguém mais no quarto. Em um momento, até acreditou ver alguém atrás de si, mas não havia mais ninguém na casa, exceto a pessoa do serviço que estava em outro local. Aquele quarto transmitia uma energia muito estranha, apesar de ele não ser crédulo em sensações desse tipo. Poucos dias depois, recebeu o relatório de que as câmeras haviam parado de funcionar. Na tela onde deveria aparecer o que estava acontecendo no quarto, não havia imagem. Quando foi verificar o que estava acontecendo, não notou nada de errado, nem com o cabeamento, nem com a conexão à internet ou à tela. Reiniciou tudo e deixou funcionando normalmente. Depois disso, recebeu outro relatório informando que o serviço estava falhando novamente. Desta vez, parecia que tinham sido desinstaladas intencionalmente. Os cabos estavam cortados, mas não por algo afiado que os cortasse uniformemente, como no caso de uma tesoura. Parecia que algo os tinha mordido, mas com dentes ou presas maiores que as de um rato ou gato. Pareciam mais com as de um cachorro grande, mas pela altura em que os cabos estavam, era impossível que um animal os alcançasse. Quando perguntou o que poderia ter causado esses danos, não obteve resposta. O cabeamento teve que ser trocado, e a sensação que ele experimentou na primeira vez voltou, ainda mais intensa. Deixou tudo funcionando bem, e tudo isso aconteceu enquanto eu estava fora. Mas agora havia outro relatório, com muito mais urgência, pois os pais precisavam ver as gravações e não conseguiam de jeito nenhum. Ele me pediu que, como eu já estava de volta, assumisse essa responsabilidade, já que ele não queria voltar àquele lugar. Isso agora era minha responsabilidade, então fui ao local para resolver o problema e tentar descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei à casa, estava apenas a esposa do nosso cliente, e pedi que ela me explicasse o que havia ocorrido. Um pouco nervosa e inquieta,
Ela me contou que há algum tempo coisas estranhas aconteciam na casa, mas em particular no quarto onde instalamos as câmeras. Toda a casa tinha um sistema de vigilância, mas as câmeras daquele quarto paravam de funcionar por algum motivo. Esse foi o motivo pelo qual decidiram encontrar um serviço mais profissional e nos chamaram. Ela me contou sobre as falhas na nova instalação. Sem que eu perguntasse, mencionou que aquele quarto era ocupado por uma das filhas, que tinha síndrome de Down. Parece que desde pequena, a menina era muito perceptiva a coisas que os outros não eram capazes de ver ou sentir. A situação se tornou mais séria quando notaram um comportamento estranho à noite. Eles ouviam a menina conversando com alguém no quarto, mas quando entravam para ver quem era, não havia ninguém. Apenas ela dormindo. No início pensaram que fosse apenas brincadeira dela, mas isso se prolongou e por dias ela passou a não falar com ninguém, como se não descansasse à noite. Eles não encontraram outra forma de saber o que estava acontecendo no quarto, além de instalar câmeras. No final, por um motivo ou outro, não detectavam nada, já que as câmeras acabavam estragando. Decidiram contratar nossos serviços na esperança de que pudéssemos descobrir o que estava acontecendo. Desta vez, estavam mais desesperados porque a filha começava a mostrar hematomas em partes do corpo, como se alguém a beliscasse ou segurasse com força. Às vezes a ouviam gritar à noite, mas ao entrar no quarto, ela estava dormindo na cama como se nada estivesse acontecendo. Foi por isso que solicitaram nossa ajuda para tentar descobrir o que estava ocorrendo ali. Disse à mãe que levaria o equipamento onde as gravações estavam armazenadas e tentaria extrair os dados para dar-lhes uma resposta. Como tinha muito trabalho acumulado por causa dos dias ausentes, foquei em outras pendências e esqueci de revisar os vídeos, até que em casa lembrei-me de que tinha o equipamento com as gravações. Para mim, era melhor revisar em casa, pois tinha um monitor e equipamentos melhores. Quando instalei, estranhamente tive dificuldades para acessar os arquivos, especialmente os daquele quarto. Parecia que estavam de alguma forma criptografados. Baixei os arquivos e fiz uma cópia de segurança. Por curiosidade, reproduzi uma das gravações e o que vi me deixou perturbado. No vídeo, entre 1 e 2 da manhã, após os pais colocarem a menina para dormir, ela se levantava e sentava na beira da cama. Ficava nessa posição por um longo tempo, cerca de 1 hora. Depois levantava-se e ia para o meio do quarto. Ela ficava ali um tempo, e um dos quadros na parede oposta à cama começava a se mover. Balançava por alguns segundos até cair no chão. Geralmente, as câmeras também gravam os sons, mas desta vez estava tudo em silêncio. Não sabia se por alguma falha ou porque realmente não havia som algum no quarto, nem mesmo o quadro caindo. Depois disso, vi a menina se agachar e rastejar para debaixo da cama, parecendo ser puxada para entrar. Aquilo me deixou gelado pelo quão estranho era. Tentei adiantar o vídeo para ver se ela saía ou acontecia algo mais, mas não houve mais nada. Notei que durante esse tempo uma partícula branca, quase luminosa, ia e vinha de um lado para o outro na frente da câmera. A menina nunca saiu debaixo da cama, mas, mais perturbador ainda, foi que a porta do quarto se abriu, a luz acendeu e a mãe entrou no quarto. Ao fazer isso, a menina apareceu deitada na cama, coberta e aparentemente dormindo. O quadro também estava pendurado no lugar. Revisei o vídeo várias vezes e nunca consegui detectar o momento em que ela saiu debaixo da cama, embora a escuridão do quarto dificultasse a percepção de detalhes. Depois que a mãe se certificou de que a menina estava dormindo, saiu do quarto e apagou as luzes. Quando a luz apagou, percebi uma figura na frente da porta, uma sombra de alguém alto que desapareceu após alguns minutos. Adiantei o vídeo para ver se algo mais acontecia, mas não detectei nenhum movimento até amanhecer, quando os pais foram acordar ela. Nos anos de trabalho, nunca tinha visto algo assim. Fiquei curioso para saber o que acontecia em outras noites, então fiz um backup extra.
Liguei para meu chefe e contei a situação. Também falei com alguns colegas, e alguns acreditaram, outros não. Para provar, pensei em mostrar os vídeos guardados no backup extra, já que tinha entregue os originais à família no dia seguinte a tê-los assistido. Quando os reproduzi para mostrar, alguns não mostravam nada e outros nem se reproduziam. Tentei várias maneiras de resolver, mas nenhuma deu resultado. Tentei contatar a família para ver se conseguiram ver os vídeos, e se ainda os tinham. Para minha surpresa, quando fui ao endereço, a casa estava vazia. Os telefones estavam indisponíveis, então só tenho o que minha memória lembra. Eu tenho 2 bons amigos de infância, Thomas e John, praticamente meus irmãos. Nós éramos próximos durante toda a faculdade, e então eu me mudei para uma cidade a cerca de 2 horas de distância. Ainda nos víamos pelo menos uma vez por mês, mas era bem menos do que antes. Eu me casei no ano anterior a isso, então naquele ano eu não me encontrava com os caras muitas vezes. Nós planejamos uma viagem de acampamento no verão, por sugestão do John. Thomas e eu tínhamos pouca experiência ao ar livre, mas John costumava ir com seu pai algumas vezes por ano, então ele era como nosso guia. Ele planejou tudo e me disse que íamos para um lugar perto de onde ele tinha ido com seu pai antes. Como ele me disse, esse lugar específico tinha sido aberto há poucos anos, então não era muito conhecido ainda. A ideia dele era que seria menos movimentado por causa disso. Ele conseguiu todo o equipamento necessário, exceto os itens pessoais. Eu comprei minha própria barraca porque gosto do meu próprio espaço, mas Thomas e John iam dividir uma, já que ele tinha uma barraca enorme. Era uma velha barraca de lona estilo militar que John usava para viagens de inverno. Como nosso local teria acesso para carro, o peso extra não era um problema. Colocamos tudo na caminhonete e partimos juntos. Deixei meu carro na casa de Thomas e planejava pegá-lo na volta. Foi uma viagem de cerca de 5 horas para nós, e eu não via esse tipo de paisagem havia anos. Há algo de tão revigorante em sair da cidade de vez em quando. Chegamos no final da tarde, todos nós sentindo muita empolgação. Descarregamos o carro rapidamente e montamos a barraca grande primeiro. Era um trabalho para 2 pessoas. Quando a montamos, jogamos tudo dentro e caminhamos um pouco. Minha barraca era fácil de montar, então não havia pressa. Não havia lugares designados naquele local, mas havia uma grande clareira que parecia o único lugar lógico para se instalar. Já havia 3 ou 4 fogueiras ali, o que meio que marcava os diferentes espaços. Depois de andar pela área por um tempo, avistamos um riacho que estava no mapa. Tinha cerca de 1,5 metro de largura, com uma correnteza forte. Parecia que poderia te arrastar facilmente, então eu sabia que teríamos que ter cuidado ao encher nossas garrafas. John disse que era seguro beber daquela água, então fiz uma nota mental de que estava ali. Nós 3 voltamos ao acampamento. Os 2 decidiram ficar e terminar de montar as coisas, enquanto eu fui buscar lenha. Quando me afastei do local, não foi difícil encontrar alguns bons pedaços, então logo eu tinha tudo o que podia carregar. Voltei para descarregar e planejava sair novamente para pegar mais. Enquanto voltava ao acampamento com os braços carregados de galhos e troncos, notei um homem montando uma velha barraca rasgada perto do nosso local. A barraca estava em um estado lastimável, cheia de buracos e rasgos, e parecia que mal conseguiria proteger do vento, quanto mais da chuva. Fiquei um pouco incomodado por ter que compartilhar o local, mas simplesmente acenei para ele ao passar e continuei andando. Era um local público. Ele tinha tanto direito de estar lá quanto nós. Não queria iniciar uma conversa, só queria voltar aos meus amigos e acender uma fogueira antes que esfriasse demais. Quando voltei para meus amigos, disse para John: "Parece que não estamos sozinhos.
Eu estava esperando que tivéssemos o lugar só para nós, ele disse. Vimos o cara montando seu local a cerca de 30 metros de nós. Ele pendurou uma lona sobre sua barraca, o que parecia uma boa ideia. Depois eu o vi desaparecer na floresta, provavelmente para buscar lenha como eu tinha feito. Depois disso, não prestei mais atenção nele por um tempo. Quando escureceu e as estrelas apareceram, tínhamos nossa fogueira acesa. Todos nós sentamos ao redor da fogueira e todos tínhamos uma cerveja no suporte da cadeira. À medida que as horas se passavam, notei que o homem que montou sua barraca perto da nossa não havia voltado. Sua barraca ficou silenciosa e sozinha naquele local. O homem não estava lá. Thomas achou que ele poderia estar dormindo, mas John tinha certeza de que ele não voltou. Sua cadeira estava virada para aquela direção e ele estava certo de que não tinha. Era incomum alguém montar acampamento e depois simplesmente desaparecer sem dar sinal. Todos nós ficamos um pouco pensativos. É estranho que ele ainda não tenha voltado, comentei com meus amigos. Continuamos conversando e brincando, mas parte da minha atenção permaneceu fixa naquela barraca velha. Eu estava esperando, ou pelo menos torcendo, que a qualquer momento seu dono voltasse. Já haviam se passado horas e eu não conseguia imaginar o que ele estava fazendo na floresta sozinho. A fogueira eventualmente se transformou em brasas e decidimos ir dormir. Já passava da meia-noite, então eu estava ficando cansado. Quando a manhã chegou, acordei por volta das 7 da manhã. Ao sair da minha barraca, o frio me fez pegar o casaco mais grosso ao redor de mim. A primeira coisa que notei foi que a barraca do homem ainda estava intocada. A aba estava fechada exatamente como na noite anterior. Esse cara ainda não voltou, disse em voz alta, mais para mim mesmo do que para meus amigos, que ainda não tinham acordado. Esperei sozinho por cerca de meia hora, e então acordei os caras. Nos reunimos para um rápido café da manhã, e então eu disse: "Vocês acham que ele está lá dentro?" Apontei para a barraca. "Eu não acho", disse John. "Nós teríamos ouvido ele entrar", acrescentou. Depois de comer, a curiosidade nos venceu e decidimos dar uma olhada mais de perto no acampamento dele. Aproximando-nos e chamamos: "Olá, tem alguém aí?" Mas nenhuma resposta veio. A barraca dele estava tão surrada de perto quanto parecia à distância, e uma espiada dentro de um dos buracos mostrou uma mochila, fotos de criaturas como lobisomem, pé grande, um saco de dormir enrolado e um velho par de botas que pareciam que ele planejava voltar. Fora da barraca, notamos várias pontas de cigarro espalhadas, mas não sabíamos se eram recentes ou não. Passamos as próximas horas vasculhando a área próxima, chamando e procurando qualquer sinal do homem, mas parecia que ele tinha desaparecido no ar. Ao meio-dia, após horas de busca, estávamos ficando preocupados. Nos reunimos de volta no nosso acampamento, cansados. "Devemos chamar ajuda", John finalmente sugeriu. Todos concordamos sem mais nem menos. Derrubamos tudo e jogamos na caminhonete, sem nos preocupar em embalar tudo direitinho. Assim que a decisão foi tomada, parecia uma emergência, e realmente era. A viagem até a estação dos guardas florestais mais próxima parecia mais longa do que no dia anterior. John estava acelerando, mas ainda parecia muito devagar. Ao chegar, relatamos o que encontramos: a barraca abandonada, as pontas de cigarro e o homem que havia desaparecido. Os guardas prometeram enviar uma equipe de busca para a área. Pediram para ficarmos disponíveis para qualquer pergunta de acompanhamento, mas nos permitiram ir para casa. Dias se passaram e o mistério nunca foi resolvido. O homem nunca foi encontrado, nem sua família sabe o que aconteceu com ele. A triste realidade do ambiente ao ar livre é que acidentes podem acontecer, e há muitos animais selvagens, especialmente à noite. John às vezes coloca câmeras de trilha em suas viagens,
e os animais que aparecem surpreendem. Lobos, ursos são muito comuns. Acho que aquele homem se meteu em alguma coisa muito séria no meio daquela mata. Dificilmente será encontrado algum dia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu no final de 2003. Lembro-me que quando comecei a estudar na faculdade, estava um pouco apertado de dinheiro com todas as exigências, sem mencionar o custo das passagens e as vezes que tinha que comer por lá. Com isso, decidi começar a trabalhar como entregador de comida para um restaurante local. Meu nome é Júlio e compartilho minha história da Argentina. Eu me saía bem nesse trabalho. O salário era modesto, mas meu chefe conhecia minha situação e me ajudava com algo extra. No entanto, uma entrega especial, diferente e única, me fez viver o que hoje considero uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Uma experiência que não gostaria de repetir de jeito nenhum. Era uma noite normal, acabara de chegar depois de ter que fazer provas. Tinha passado toda a semana estudando e estava nervoso porque todos os meus colegas não paravam de dizer que aquele professor era um dos piores, que facilmente poderia nos fazer reprovar a matéria se quisesse. Senti que me preparei mais do que o suficiente e respondi às perguntas com muita segurança. Isso me motivou no trabalho e meu chefe percebeu isso. Naquela noite eu tinha que fazer cerca de 4 entregas, quando ele me disse para parar de fazer entregas. Ele sugeriu que eu tirasse um descanso, porque em breve sairia uma entrega especial que ele estava guardando só para mim. Pedi detalhes sobre isso, mas ele se recusou a me contar. Na minha cabeça só passava a ideia de uma boa gorjeta, e foi isso que eu esperava. Finalmente chegou o momento. Ele me ligou e disse para eu ir ao estacionamento dos fundos com a bolsa do restaurante, onde estavam as refeições que eu levaria. Fiz isso e o vi com um saco onde estava o pedido. Ele me entregou, me deu o endereço e disse para eu ter muito cuidado, para não fazer nada fora do comum e me limitar a fazer a entrega para voltar o mais rápido possível. Antes de sair, ele me disse que eu não poderia mencionar isso a ninguém de jeito nenhum e que ao sair da casa era melhor esquecer tudo e nem mesmo dizer a ele. Tudo isso era muito estranho. Mas quando ele disse quanto eu ia receber de gorjeta, a situação mudou. Era muito dinheiro e eu não recusaria nem brincando, então preparei o pedido na bolsa e fui na direção do endereço que meu chefe me deu. Não parava de pensar que aquela entrega era muito diferente de todas as que eu tinha feito desde que comecei a trabalhar com ele. Havia algo estranho em tudo aquilo, mas decidi não me preocupar com isso. Finalmente cheguei a casa e levei um grande susto. Estava curiosamente muito afastada das outras, isolada, no meio de um monte de mato. As luzes estavam apagadas, dando a impressão de que não havia ninguém dentro, mas os números da casa eram os mesmos anotados no papel que meu chefe me deu, então deveria ser ali. Desci da moto e subi os degraus que levavam à porta. Parecia uma casa em ruínas, abandonada. Era um pouco perturbador estar ali, mas era meu trabalho. Bati na porta uma vez e ninguém saiu, mas a segunda, ela se abriu sozinha. E de dentro ouvi uma voz me dizendo para entrar e colocar o pedido na mesa, onde estava o dinheiro e a gorjeta que me prometeram. Não tive objeções a isso, e menos ainda ao perceber que era uma voz de mulher. O lugar cheirava muito mal, mas com esse pagamento, isso era o que menos me importava. As luzes de fora me permitiram ver a mesa, mas ao entrar na casa, algumas velas se acenderam, o que me permitiu uma visão mais clara do local. Concentrei-me tanto na mesa que não olhei para mais nada. Coloquei a comida lá e peguei o dinheiro, sem nem contar porque era muito, mas dividi o que precisava devolver ao meu chefe da gorjeta. Quando olhei para o resto da sala,
Fiquei chocado com o que vi. Não sabia se era uma mulher ou o quê. Sua pele parecia ser de uma pessoa que nem estava viva. Tinha pouquíssimo cabelo e estava completamente nua, curvada. Andava sem a necessidade de uma bengala, embora parecesse precisar de uma. Mas havia algo ainda pior ao lado dela, um altar cheio de partes humanas e animais. Alguns eram apenas ossos e outros estavam se decompondo com um cheiro horrível. Fiquei paralisado, incapaz de falar, tremendo e com a mente em branco. Não emiti um único som. Foi essa coisa que falou e sorriu, aparentemente contente por ter recebido o pacote, e friamente me disse para ir embora. Ver tantas partes humanas me fez pensar que eu também poderia acabar ali se fizesse algo que a perturbasse. Era melhor eu ir embora. Foi o que fiz. E quando me afastei o suficiente, peguei meu telefone para ligar para a polícia. Contei tudo o que sabia, e eles me disseram para não me mexer dali, que logo uma viatura chegaria. Esperei não sei quanto tempo, pode ter sido pouco, mas para mim foi eterno, até que na esquina vi um carro se aproximando. Fiquei surpreso quando vi que era meu chefe. Ele saiu rapidamente do carro e arrancou meu telefone, dizendo para eu nunca mais cometer esse erro, esquecer o que vi e voltar ao restaurante como se nada tivesse acontecido. Ele gostava de mim, mas eu poderia me dar muito mal se dissesse algo. Não entendia o que acabara de acontecer. Aparentemente a polícia estava envolvida nessa situação, mas não quis me envolver mais no assunto. Deduzi que se continuasse investigando, as coisas ficariam ruins para mim. Então não tive outra opção. Cheguei ao restaurante e meia hora depois meu chefe chegou e agimos como se nada tivesse acontecido. A única coisa que posso deduzir é que meu chefe estava contratando essa mulher para garantir o sucesso de seu restaurante, assim como a polícia, e só eles sabem por que estavam envolvidos nessa situação macabra. Talvez estivessem pedindo proteção ou algo mais sombrio. 2 semanas depois eu pedi demissão. Como eu disse, isso aconteceu há muitos anos. Meu antigo chefe já é falecido. Ainda não tenho certeza absoluta do que estava acontecendo naquele lugar, ou o que faziam lá. Oi, Diário dos Pesadelos. Gostaria de compartilhar uma história que é muito pessoal para mim e que até agora não consigo explicar exatamente o que aconteceu. Pelas circunstâncias que cercam este fato, não gosto de falar sobre ele por medo de que outros não acreditem em mim. Há alguns anos fui internada no hospital por tentar tirar minha própria vida. Não quero entrar em detalhes sobre o motivo pelo qual tentei acabar com minha vida, pois gostaria de manter minha história de forma anônima. Fiquei hospitalizada por uma semana inteira. No meu 3º dia na área de psiquiatria infantil, algo estranho, uma sensação pesada e sufocante me acordou de madrugada. Como eu ainda era uma criança, e pelo que havia tentado fazer, não me deixavam ficar sozinha no quarto. Meus pais se revezavam para ficar comigo e me acompanhar. Naquela noite, meu pai ficou no hospital para cuidar de mim, mas o cansaço o venceu. Quando eu acordei, ele estava dormindo. Meu pai tem um sono muito profundo, mas mesmo assim me surpreendeu que ele não tivesse acordado. Saí do quarto porque sentia necessidade de ir ao banheiro e porque naquele momento não me sentia muito confortável estando lá. Atravessei o corredor e quando cheguei ao banheiro, várias cabines estavam fora de serviço. Ouvi alguém mais entrar e, como só havia um banheiro funcionando, disse que estava ocupado e que não demoraria a sair. O que quer que tenha entrado no banheiro não me ouviu ou não quis me ouvir. Começou a bater na porta e eu repeti que estava ocupado, que já ia sair. Pensei que era apenas uma pessoa que precisava urgentemente usar o banheiro, então tentei me apressar. Mas aquela sensação sufocante, a mesma que me havia despertado, voltou. Novamente pedi para aquela presença,
porque nem sei se posso chamá-la de pessoa que esperasse que eu já estava saindo. Voltaram a bater na porta cada vez com mais insistência, até que as batidas se tornaram golpes. O que quer que tivesse entrado no banheiro parecia estar com raiva, ansioso para entrar onde eu estava. Não demoro, já estou saindo, eu disse novamente para que me deixasse em paz. Como já estava assustada, decidi sair rápido para poder voltar para o quarto com meu pai. O que mais me assustou foi que, quando abri a porta, não havia ninguém mais no banheiro. Eu estava sozinha, mas podia sentir que havia algo mais ali, uma presença que me acompanhava. Tentei lavar as mãos o mais rápido que pude para não ficar mais lá dentro. Quando saí, vi meu pai correndo pelo corredor em minha direção. Apesar de ter o sono pesado, o que quer que me seguiu até o banheiro também o havia acordado. Perguntei-lhe o que ele havia visto, se alguém havia saído do banheiro, mas ele disse que não. Não entendia por que meu pai estava correndo em minha direção, então perguntei-lhe. Ele disse que acordou porque sentiu que eu estava em perigo. Suponho que ele sentiu a mesma coisa que eu senti e provavelmente ficou com medo de acordar e não me ver ao seu lado. Eu estava pálida, com a boca seca, nervosa. Era evidente que estava com medo. Não sabia bem o que era aquilo que me havia despertado, muito menos porque me havia seguido até o banheiro. Só tinha certeza de que queria me livrar de sua presença para sempre. O que foi? O que aconteceu? Meu pai me perguntou. Não quis contar nada a ele porque imaginei que ele não acreditaria em mim, e não apenas pela natureza dos fatos. Pensei que ele diria que eu estava imaginando coisas, que atribuiria isso aos problemas de saúde mental que eu estava enfrentando, mas eu sei muito bem o que aconteceu no banheiro. Sei que nada do que ouvi ou senti era um efeito colateral dos medicamentos e não quis aprofundar mais sobre o ocorrido. Tudo ficou como uma dessas experiências que você simplesmente não sabe explicar para os outros e, pior ainda, não sabe explicar para si mesmo. Não contei isso a ninguém. Nunca contei por medo de que outros não acreditassem em mim, que pensassem que tudo isso aconteceu apenas na minha cabeça. Gostaria que fosse verdade, que tudo aconteceu apenas na minha mente e que aquela experiência foi uma consequência dos remédios que os médicos me deram para combater a depressão. Mas não é assim. Sei que isso não é verdade. Não posso mentir para vocês, muito menos para mim. Os medicamentos que me deram não causam alucinações, muito menos tão vívidas. Enfim, não tenho mais nada a dizer. Também não tenho uma explicação para dar sobre esse fato. Muito obrigada por me ouvirem. E, acima de tudo, muito obrigada por acreditarem em mim. Não vou entrar em detalhes, mas tive que abandonar uma universidade bem prestigiosa por alguns motivos pessoais, e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho ruim. Estou fazendo entregas há mais de 2 anos. Obviamente, a única parte extenuante do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente medir como a solidão vai te afetar sem experimentar em primeira mão. Meu único conselho seria fazer as pazes com os demônios que possam estar à espreita no seu subconsciente, porque eles definitivamente vão corroer seu cérebro nas horas solitárias. Foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu 3 meses depois de ser empregado pela minha primeira empresa. Eu era basicamente tão novo nesse ramo quanto se poderia ser. Eu estava fazendo uma viagem de 15 horas até Cambridge, Massachusetts. Dirigir por 15 horas pode não parecer tão louco, mas considerando que eu tinha acabado de completar uma viagem de 8 horas, isso deve colocar as coisas em perspectiva. Eu queria fazer as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Chegaria pouco antes das 3 da manhã. As coisas estavam indo bem. Praticamente não havia outros carros na estrada, então eu pude dirigir um pouco mais rápido do que o normal. Mais ou menos na metade da viagem,
Lembro-me de ter estendido a mão para o console central para pegar um energético, mas não havia nenhum. Claro, eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão depois de completar minha entrega anterior. Bati no painel algumas vezes com raiva, sabendo que teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Pode ser que eu seja único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está parado, mesmo que seja apenas por segundos. Depois de olhar para o navegador, percebi que não tinha escolha. Ou eu adormecia na estrada, ou parava para pegar uma bebida energética. Na minha cabeça, essas opções eram praticamente equivalentes. Entrei na primeira parada de serviço que vi. Eu literalmente não tinha ideia de onde estava. Tarde demais, percebi que não era realmente uma parada de serviço, era o que parecia ser um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reutilizada. Não sei se há uma maneira melhor de descrever. De qualquer forma, parecia haver outra loja de conveniência não muito longe na estrada, então pensei em ir lá se necessário. Estacionei o caminhão e fui até a primeira loja de conveniência. Para ser completamente honesto, esperava que uma de duas coisas acontecesse. Ou o lugar estaria aberto ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa então quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei ao redor, esperando talvez ter sorte e encontrar uma bebida ou lanche deixado para trás. Pouco antes de me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e eu percebi um leve brilho emanando do canto da sala. Fui até lá e o brilho vinha de uma sala nos fundos. Eu abri a porta lentamente. Para minha surpresa, havia uma geladeira ligada contra a parede. Abri a porta, mas não encontrei nada. Literalmente nada. As prateleiras haviam sido removidas, como se o aparelho tivesse sido completamente esvaziado. Quando eu estava fechando a porta, tenho 90% de certeza de que ouvi um barulho na sala principal, como algo caindo no chão. Congelei por uns bons 5 segundos. Eu imaginei isso? Me perguntei, mas não tinha como. Silenciosamente voltei para a sala principal e olhei ao redor. Nada. Parte de mim queria continuar investigando. Eu não tinha tempo para isso, no entanto. Saí pela porta de entrada e basicamente corri até a outra loja. Estava aberta, graças a Deus. Paguei pela minha bebida e voltei para o meu caminhão. Algo nessa parada toda parecia errado. Eu precisava voltar para a estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta agora estava aberta. Eu tinha certeza de que a tinha fechado. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali. Então liguei o motor e voltei com o caminhão para a estrada. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou rapidamente do meu estado de cansaço. Minha mente começou a divagar e comecei a pensar em como tudo aquilo havia sido bizarro. Acho que um lugar abandonado não é a coisa mais estranha do mundo, mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira, não importa a teoria que eu pensasse. Tentei esquecer e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Observei pelo retrovisor enquanto a cortina parecia se agitar e se mover, mesmo sem o ar ligado. Pensei no pior. Havia alguém no meu caminhão. Eu não tinha nenhuma arma comigo, então discretamente coloquei no GPS a estação de polícia mais próxima. A viagem até lá foram os 20 minutos mais tensos e horríveis da minha vida. Continuava imaginando que alguém ia me alcançar ou tentar fazer meu caminhão bater. Finalmente cheguei à estação de polícia. Parei o caminhão o mais perto possível e basicamente corri até a estação de polícia. Em segundos, meu caminhão estava cercado por policiais e depois que abri a parte de trás, o que vi vai ficar comigo para o resto da vida. Os policiais retiraram 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos, enrolados em cobertores imundos.
Um dos homens estava armado com 2 facas. Os 3 se recusaram a falar, mas me olharam de maneira ameaçadora enquanto eram algemados. Eu não tenho ideia do que eles queriam. Acho que nunca saberei, pois naquele dia nenhum deles falou. Quando em reuniões, festas ou encontros familiares mencionam casos difíceis de acreditar ou sem explicação alguma, sempre me vem à mente o que me aconteceu em 2010. Nunca na minha vida eu esperaria algo como aquilo, e a maneira como tudo terminou me deixou sem dormir por várias noites, tendo que até recorrer à ajuda profissional de psicólogos e outros para poder ter uma chance de continuar com minha vida, deixando aquilo no passado. Sou o Renan, e esta é a minha história. Eu estava trabalhando como taxista há mais de 5 anos naquela época. Era uma época que não existia aplicativos de corrida como hoje em dia. Comecei nesse trabalho desde que minha mãe adoeceu, e meus irmãos fizeram vista grossa. Fui obrigado a deixar meus estudos para começar a trabalhar e poder pagar os medicamentos dela, que não eram nada baratos. Papai nos abandonou desde muito pequenos. Ouvi dizer que ele estava esperando um filho com sua nova esposa, e era mais que certo que sua antiga família era coisa do passado. Parecia injusto que toda a responsabilidade caísse sobre meus ombros, mas as noites conversando com minha mãe eram a melhor parte do dia. Me tranquilizava. Assistíamos filmes, comíamos sorvete. Eu realmente me sentia como uma criança ao lado dela. O câncer se espalhava, e os médicos faziam tudo o que podiam, mas eu sempre reforçava para ela o quão forte ela era. Ela parecia perfeitamente saudável. Se não fosse pela questão do cabelo, ninguém pensaria na doença que ela sofria. Toda manhã, antes de ir trabalhar, ela me dava a bênção, e isso me fortalecia. Foi então que o dia inesperado chegou. Devia ser por volta das 7 da noite, mais ou menos. Eu tinha tido um bom dia de trabalho, mal tive tempo para almoçar. Senti-me abençoado de verdade e tinha em mente levar minha mãe para passear no fim de semana. Ela merecia. Minha mente só pensava nisso, até que vi na calçada 2 homens me acenando. Eu me sentia cansado, com dores nas costas, então decidi que depois de levá-los eu iria para casa descansar. O tempo seria suficiente para assistir um filme com minha mãe, ou pelo menos era o que eu pensava. Um dos homens sentou-se no banco de trás e o outro no banco ao meu lado. Este último segurava uma Bíblia nas mãos e tinha um sorriso enorme no rosto. Já tinham me dito para onde queriam ir, então comecei a dirigir naquela direção. Não demoraram para iniciar uma conversa, e o tema era algo desconfortável, por assim dizer. Diziam que a Bíblia dos cristãos era uma farsa e que a maioria eram contos inventados ou alterados para formar um sistema que controlasse as massas. Isso me soou como uma teoria da conspiração, mas me contive para não parecer grosseiro. Eram pessoas desconhecidas de qualquer maneira. Eu só precisava ignorá-los até que descessem. E então aconteceu. O que estava sentado no banco do passageiro soltou a Bíblia, sacou uma arma e a apontou para minha cabeça, encostando o cano nela. Ele me disse para parar na próxima esquina e passar para trás, que seu companheiro assumiria o volante. Meu corpo começou a tremer e eu fiquei aterrorizado. Não esperava algo assim. Eles pareciam religiosos, aparentemente. Deixei-me enganar completamente, mas deduzir algo assim era difícil. Apenas tive o azar de cruzar com aquele par de psicopatas. Sem outra opção, fiz o que eles pediram. Parei o carro e passei para trás. Um começou a dirigir enquanto o outro me apontava a arma, com uma segunda arma que tinham escondido. Começaram a rir como loucos e apertaram as mãos, como se tivessem tido sucesso em alguma missão importante. Aquela aparência de pessoas normais desapareceu completamente. Eles começaram a arregalar os olhos de uma maneira extremamente exagerada e desconfortável.
O que me ameaçava movia a arma de um jeito muito estranho com o pulso, me dando a sensação de que a qualquer momento ele iria disparar contra mim. Não havia pensamento que me acalmasse naquele momento, apenas um milagre me salvaria, e eles não eram burros. Eles retiraram meu celular e me revistaram para garantir que eu não me tornaria um problema mais tarde. De repente começaram a mencionar um nome estranho. Nunca na minha vida eu tinha ouvido, tanto que não consigo lembrar com clareza e nem tinha certeza de que estavam se referindo a uma pessoa. Eles diziam que aquele sacrifício o deixaria contente e que então o exílio terminaria. Eles recompensariam seus erros e seriam bem-vindos novamente. Eu me concentrei na palavra sacrifício e associei com a ideia iminente de que eu não voltaria para casa com vida. Chorei, e no meio do meu choro aqueles dois começaram a rir de mim, perguntando se eu estava com medo. Notei a mudança repentina em suas vozes. De repente se tornaram mais agudas, como se estivessem tentando imitar um palhaço. Eles deixaram claro que o que iam fazer comigo seria extremamente doloroso. Pensava na minha mãe. Sem mim, ela não tinha ninguém que comprasse seus medicamentos ou cuidasse de sua saúde. Meus irmãos não iriam visitá-la a menos que ela morresse por causa da herança. Eles eram tão miseráveis quanto aqueles que me tinham sequestrado no meu próprio táxi. Viajamos cerca de meia hora pela estrada. Eles diziam que estávamos chegando, mas percebi que estávamos dando voltas. Passamos pela mesma rua 3 vezes, até que o que me ameaçava com a arma me disse para me deitar e abaixar a cabeça, afastando-me da janela. Passaram alguns minutos mais e então pararam o carro. Ambos me disseram que se eu levantasse a cabeça em menos de 10 minutos, as coisas seriam piores do que eu imaginava. Eu não parava de chorar e suplicar que me deixassem ir. Eles não me bateram. Na verdade, nem sequer me tocaram. O único contato que tive foi com a arma na minha cabeça. Eles saíram do carro e eu fiquei ali agachado por um longo tempo. Não me movi até ouvir sirenes se aproximando. Era a polícia. Abriram as portas e me tiraram de lá. Me encontraram em um estado tão patético que dava pena. Me interrogaram e eu contei tudo o que aconteceu. Horas depois, capturaram os sequestradores e os interrogaram. Isso foi o mais controverso do caso. Me abandonaram debaixo de uma ponte e foram capturados tentando roubar uma loja de brinquedos que estava fechada. Disseram à polícia que pertenciam a uma seita da qual foram expulsos e que só buscavam redenção para voltar. O intrigante foi que, quando perguntaram sobre mim, eles se recusaram a falar. Confessaram tudo do que foram acusados, mas nunca disseram por que fizeram isso, nem a razão pela qual pouparam minha vida. Foram presos e nunca mais soube deles. Minha mãe, como devem imaginar, quase infartou quando soube do que aconteceu. Apesar disso, não desisti do meu trabalho até que minha mãe descansou. Sinto muita falta dela e passaria por tudo de novo para tê-la comigo novamente. Quero contar algo que aconteceu com meu pai há alguns anos. Nos tornamos grandes fãs de histórias e as ouvimos todos os dias quando ele me leva para a faculdade a caminho do trabalho. Com isso, finalmente o convenci a me contar essa história, com todos os detalhes que ele não havia contado antes. Paranormal ou não, vocês terão a última palavra, mas a verdade é que é um dos mistérios mais inexplicáveis que já ouvi. Meu pai trabalha em uma empresa que administra prédios, e isso aconteceu em um deles, um pequeno prédio residencial de 6 andares, com 3 apartamentos em cada andar. Um lugar tranquilo, sem muitas preocupações ou brigas entre vizinhos. No entanto, tiveram algumas dificuldades com a empresa que fornecia os seguranças, ou melhor, com um segurança em específico, pois ele tinha problema com alcoolismo, às vezes chegava muito tarde, às vezes simplesmente não aparecia e fazia com que o outro tivesse que dobrar o turno.
Isso era quase desumano para o desafortunado, pois os turnos eram muito longos. A empresa às vezes não tinha outros seguranças para cobrir, e o lugar não podia ficar sem vigilância. Foi por isso que uma vez meu pai, percebendo a situação, se ofereceu para ficar quando o segurança terminou seu turno, e o outro não apareceu no horário de entrada, às 7 da manhã. Não conseguiam encontrá-lo, ele não atendia o telefone e não sabiam se chegaria ou não. Essa já seria a terceira vez nas últimas 2 semanas que esse segurança dobraria o turno, então meu pai, que já tinha que estar lá por outras razões, se ofereceu para ficar em seu lugar, embora isso não fosse sua responsabilidade. O segurança aceitou muito agradecido e finalmente foi descansar. Meu pai então se preparou para passar um dia inteiro ali e esperou a chegada dos trabalhadores que estavam consertando o elevador. Essa era a razão pela qual ele tinha que estar lá em primeiro lugar. Ele teria que passar quase o dia todo ali, então não custava nada ficar um pouco mais. Os trabalhadores chegaram e começaram a trabalhar. Os moradores tinham que descer a pé para ir ao serviço, o que obviamente se tornava mais cansativo dependendo do andar em que estavam. As pessoas do 6º andar, por exemplo, desciam já extremamente irritadas e alguns descontavam no meu pai. Por volta das 17 horas começou a chover. Os trabalhadores do elevador tiveram que ir embora, pois não podiam continuar com o reparo até que parasse de chover completamente, provavelmente até o dia seguinte. Quando meu pai ficou sozinho olhando para a rua, ouviu uma garota descendo apressada com seu cachorro. Ela tinha uma expressão confusa e parou em vez de sair, mas não era a chuva que a detinha. Tanto ela quanto seu cachorro estavam usando capas de chuva combinando. A garota disse algo muito estranho ao meu pai. Sabe, estou meio assustada, não sei. Desci do 3º andar e notei que a luz do sensor de movimento ligava e desligava, não parava ligada. E vi no final do corredor, em frente à porta do último apartamento, uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela é muito jovem, com o cabelo muito preto e muito pálida. Eu nunca a tinha visto aqui. Não sei se está de visita ou algo assim, mas parece muito estranha. Meu pai disse que subiria para verificar, e a garota respondeu que seria melhor verificar nas câmeras, que estavam na sala dos guardas no porão, um lugar que ele nem sabia que existia. Ele foi verificar enquanto a garota saiu para a chuva com seu cachorro e notou que de fato havia uma garota no corredor, parada no escuro. Do ângulo da câmera só dava para ver os pés, mas era claro que havia alguém naquele corredor. Repito que meu pai não era segurança, não sabia bem o que fazer nesse caso, mas subiu com o pretexto de verificar algo, para passar por lá, cumprimentar e perguntar se estava tudo bem. Mas quando chegou ao 3º andar, não havia ninguém, nem sinal de que alguém estivesse lá. Quis pensar que era uma mulher de visita que talvez tivesse saído para telefonar ou algo assim, e que ao estar parada quase imóvel, não ativava o sensor de movimento. Quando a garota com o cachorro voltou, ele disse que tinha subido e que não havia ninguém lá que não se preocupasse. Ele finalmente esqueceu o assunto, ou pelo menos assim pensou. Ele acreditava que tinha presenciado a coisa mais estranha no trabalho, sem ideia do que estava por acontecer. Quase às 20 horas, chegou um dos trabalhadores, um senhor de idade que era o encarregado da equipe de manutenção. Ele parecia nervoso, parecia estranho. Cumprimentou meu pai e perguntou por que ele ainda estava ali. Meu pai explicou que tinha sido designado para ser guarda por um dia, sorrindo como uma brincadeira. Mas o senhor nem sequer sorriu de volta, apenas disse que precisava subir ao telhado por algum motivo. Meu pai o deixou passar sem problema algum. Ainda estava chovendo. Imaginou que o homem tinha esquecido alguma ferramenta ou algo assim. O senhor se perdeu na escuridão das escadas, cujos sensores de movimento, talvez por causa da tempestade, começavam a falhar cada vez mais. Passaram-se minutos, depois 1 hora, e o senhor não desceu. Depois de um tempo, chegaram 2 dos trabalhadores. Perguntaram ao meu pai se o chefe não tinha passado por ali
E ele respondeu que o homem tinha subido há algum tempo. Eles pareciam aliviados. Contaram que estavam comendo em uma lanchonete ali perto, quando de repente o senhor se levantou da mesa. Ele perguntou se eles não tinham visto quem passou pela rua, mas ninguém viu nada. Lá fora estava chovendo e não havia muita gente. O senhor disse que ali estava, passando na rua. Mas ninguém viu nada, e de repente o senhor se levantou e saiu sem dizer nada. Primeiro pensaram que ele estava brincando, que iria voltar, mas o tempo passou e ele não voltou. Começaram a procurá-lo e finalmente decidiram voltar ao prédio. Meu pai disse que ele parecia sério, mas que deveriam procurá-lo. Mas quando o fizeram, não o encontraram em lugar nenhum. Desceram mais uma vez verificando cada canto dos corredores. Também verificaram o poço do elevador, caso ele tivesse caído. Verificaram cada canto ao redor do prédio, caso ele tivesse tido um acidente, caso tivesse caído do telhado, mas nada, nenhum sinal dele. Acabaram chamando a polícia em meio à confusão. Eles pediram permissão aos inquilinos para verificar também os apartamentos. Não estavam acusando ninguém de sequestro, claro, mas para confirmar que o senhor não estava em algum lugar. Que em meio à sua confusão, talvez tivesse entrado em algum apartamento para se esconder. Verificaram cada canto, dentro e fora, o estacionamento, o porão, tudo, mas não havia sinais daquele homem. Ao revisar as câmeras, estava perfeitamente registrado que o senhor subiu. Viram-no sair pela porta que dava ao telhado, mas não o viram voltar. E no telhado não havia câmeras. O prédio se encheu de policiais buscando em cada canto, mas ele não foi encontrado. Não houve rastro daquele homem naquela noite, nem na seguinte, nem nunca mais. Ele simplesmente se desvaneceu da realidade naquele lugar, como se o prédio o tivesse engolido, como... Não sei, na verdade não sei como descrever. Um par de semanas depois, trocaram a empresa de segurança, trocaram também a administração. Meu pai agradeceu por não ter que voltar a se apresentar naquele lugar. O caso não chegou às notícias, já que o senhor praticamente não tinha nenhuma família. Perguntei ao meu pai o nome do homem, mas ele não sabe mencionar. Apenas que chamavam o senhor de Toquinho. Embora meu pai pense que são eventos não relacionados, eu me pergunto se aquela mulher pálida que a inquilina viu ao descer, aqueles pés que meu pai viu na câmera de vigilância, tiveram algo a ver com o que aconteceu um pouco mais tarde.